Meus irmãos, eu cumprimento todos com a paz do Senhor, amém? Abra sua Bíblia rapidamente, sem perca de tempo. Lucas 5, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quero louvar a Deus pela vida do pastor Marivaldo, da missionária Simone, que nos fez o convite para estarmos aqui adorando ao Senhor, juntamente com a igreja. Tenho certeza que Deus vai continuar falando conosco nesta oportunidade, amém? Lucas 5, versículo 11. Amém, irmãos? E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, quando olhamos para a Bíblia Sagrada, o Evangelho de Lucas, nós vemos um ser, uma pessoa que foi privilegiado por Deus. Lucas, ele era gentil, Lucas era grego, e ele teve a oportunidade de registrar o Evangelho que é dado o seu nome. Quando você olha para os 4 evangelhos, tanto Mateus, Marcos e João, você vai ver que os 3 escritores são judeus. Mas Lucas não, Lucas é gentil. E é interessante que Lucas, ele era companheiro do apóstolo Paulo nas viagens missionárias que ele fazia com o apóstolo Paulo. E eles ficaram muito íntimos, ficaram muito amigos, ao ponto do apóstolo Paulo dizer que Lucas é um doutor muito amado. E quando Demas abandonou Paulo, apaixonando-se pelo presente século, ele vai dizer que todos o abandonaram. Somente Lucas permaneceu com ele. Então Lucas, ele é uma figura importante para a história do cristianismo, porque nenhum outro evangelista, tirando João, vai escrever com tanta pesquisa o evangelho como Lucas escreveu. Lucas, ele vai fazer pesquisas minuciosas acerca de Jesus Cristo, e ele vai fazer questão de registrar tudo isso dentro do seu evangelho. Lucas não registra apenas o evangelho que é dado o seu nome. Lucas também, ele é o autor de Atos dos Apóstolos. Ele registra Lucas, o evangelho, e também registra Atos dos Apóstolos. E é interessante você perceber a ordem que ele escreve, porque ele termina Lucas 24, falando dos discípulos que estavam dentro do cenáculo adorando, ouvindo a promessa de Jesus, dizendo para não se ausentar de Jerusalém. E no capítulo 1 de Atos, ele continua nesse mesmo tema, falando a respeito do momento em que Jesus está fazendo uma promessa acerca do Espírito Santo que iria descer e iria revestir todos que estivessem no cenáculo orando. É interessante você olhar para Lucas e você perceber que Lucas, quando registra esse evangelho, ele registra com um endereço, e ele não registra endereçado aos judeus. E a Bíblia Sagrada vai mostrar para nós que quando o gentio valorizava muito a pessoa do homem, a personalidade, o caráter, a inteligência, o psique do homem, ele resolve apresentar Jesus como o homem perfeito, para que todos viessem ter com Jesus e acreditassem no evangelho que ele estava escrevendo. Lucas, ele fala acerca de Jesus Cristo, com certeza, mas ele vai fazer uma pesquisa segundo a história paralela bíblica, dizendo que no momento em que Paulo está preso em Cesareia durante 2 anos, ele vai viajar para Jerusalém, e quando ele viaja para Jerusalém, ele começa a fazer pesquisas minuciosas, detalhadas acerca de Jesus, e aí ele começa a registrar. E quando você começa a ler Lucas no capítulo 1,
Você vai ver Lucas falando a respeito do nascimento de Jesus Cristo. Quando você começa a decorrer o Evangelho, você vê ele falando a respeito do momento em que Jesus está dentro do templo, e lá dentro do templo ele começa a ensinar os doutores da lei. Ele fala também a respeito do batismo de Jesus, o momento em que Jesus sai do Rio Jordão, o céu se abre, o Espírito desce, uma voz ecoa dizendo: este é meu filho, em quem eu tenho prazer. É Deus falando com Jesus na terra. É sinal que Deus fala com seu filho na terra. A Bíblia Sagrada vai dizer que Lucas vai dar encaminhamento, e ele vai falar acerca do ministério de Jesus Cristo, dos milagres que Jesus operara na face da terra, e também dos ensinamentos. Quando você olha para Lucas, Lucas também faz questão de registrar do momento das dores de Jesus, do momento do seu sofrimento, dos açoites, da cuspida que ele recebeu em sua face, da traição dos seus discípulos para com ele. Lucas faz questão de registrar tudo isso, e Lucas também vai fazer questão de registrar o momento da sua crucificação, o momento em que Jesus morre, é crucificado, ele morre, e Lucas faz questão de registrar a ressurreição de Cristo e também a sua ascensão na terra, que é o momento em que Jesus vai ficar 40 dias na terra, percorrendo como prova viva de que ele ressuscitou, que ele morreu, e ao terceiro dia ele ressuscitou para a glória de Deus Pai. Quando você olha para Lucas, você vai ver Lucas registrando alguns textos que outros evangelistas não registraram, talvez por falta de informação na hora da escrita, eu não sei, mas o interessante é a gente saber que Lucas registra algum texto chamando a atenção nossa, como também Lucas capítulo 19, que vai registrar uma história que outros evangelistas não registraram, que é acerca do pequeno Zaqueu, o publicano, cobrador de impostos. Lucas também registra, Lucas 15, acerca das parábolas, que fala acerca daquele que se perdeu e foi achado, como a dracma perdida, como também a ovelha que se perdeu e o filho pródigo que foi embora, mas retornou para sua casa. E aqui em Lucas capítulo 5, você vai encontrar um outro texto que nenhum outro evangelista registraram, mas Lucas fez questão de registrar. E é interessante você olhar para o negrito desse texto do capítulo 5, porque está nos dando uma informação. E qual é a informação? A pesca maravilhosa, ou a pesca milagrosa, e a vocação dos primeiros discípulos. É sobre isso que iremos meditar nesta noite, a respeito dessa pesca e da chamada dos primeiros discípulos para esse ano de 2020. É interessante você olhar para o capítulo 5 e você perceber que a praia, a localidade geográfica, é a praia de Genezaré, é aonde Jesus está chegando. E é interessante você perceber que o momento em que Jesus está chegando nessa praia, a Bíblia Sagrada vai dizer que ele vai visualizar duas coisas neste ambiente. A primeira coisa que Jesus vai visualizar é o barco vazio na beira da praia. A segunda coisa que ele contempla é os pescadores lavando a rede depois de uma pesca de insucesso. É interessante você perceber que logo ele liga as coisas. Ele vê o barco vazio na beira da praia e ele vê os discípulos lavando a rede. Ele não vê peixe no barco, mas vê os discípulos lavando a rede. Ele está mostrando para nós, ou o texto está mostrando para nós, que aqueles discípulos acabaram de terminar o seu turno de trabalho, e acabando o seu turno de trabalho, logo é perceptível para Jesus perceber que ali não há peixes, e se não há
a peixe, teve insucesso nas suas pescarias. É bem verdade que quando Jesus chega na praia, uma coisa é garantida, porque você vai olhar para esses pescadores e uma pergunta eu te faço nessa noite. E qual é a pergunta, Johnny? Quando você termina o seu turno de trabalho, para onde é que você vai? Você vai para sua casa, acabou o seu trabalho, você vai para sua casa tomar um banho, jantar, descansar, para depois no outro dia voltar a trabalhar. Então, na minha concepção, eu entendo que os discípulos, ou os pescadores que ainda não eram discípulos, a hora que eles vão terminar a sua pescaria, ou terminar de lavar a rede, eu preciso entender que eles, terminando o teu trabalho, eles vão para a sua casa. Então, na mente de Pedro, de João, de Tiago e os outros pescadores vamos terminar de lavar a rede e vamos para casa, porque não apanhamos nada na noite de pescaria, e então vamos para casa assim mesmo. É um interessante isso aqui, porque eles eram para ir para casa frustrados, e o plano deles é ir para casa porque não apanharam nada, porque se tivesse apanhado alguma coisa, eles não estavam voltando para casa, eles estavam limpando e lavando peixe para colocar à venda, então o trabalho iria continuar. Mas a verdade que nós temos aqui é que a Bíblia Sagrada vai dizer que eles estão planejando ir para casa, e nesse planejamento de ir para casa é o momento em que Jesus vai aparecer nesse ambiente. E quando Jesus aparece nesse ambiente, a Bíblia diz que ele sobe no barco de Pedro, e ali no barco de Pedro ele começa a ensinar aquela multidão, ele começa a falar com aquela multidão, ele começa a palestrar diante daquela multidão. Aí aquilo chama a atenção dos trabalhadores, aqueles que estavam indo para casa, que os planos era ir para casa, agora não vai para casa. E para onde ele vai, Johnny? Eles vão ficar no culto em que Jesus está pregando. O plano deles é ir para casa com o barco vazio, mas Jesus chegou, e agora em vez de eles ir para casa, eles ficam no culto. Deixa eu te dizer uma coisa, o plano deles falharam. Se era para ir para casa, não deu certo, eles ficaram em casa. O que é que você quer dizer? Eu vou começar a liberar a primeira palavra para a tua vida nessa noite, e se você estiver acordado, você vai pegar ela. Muitos são os planos do homem, mas Deus, ele chega e muda o plano. E deixa eu te dizer uma coisa nesta oportunidade, talvez o teu planejamento não tenha dado certo, mas eu vim no nome de Jesus Cristo nessa noite te dizer que ainda que os teus planos falhem, os planos do Todo-Poderoso permanecem para sempre. Às vezes os teus planos não dão certo, às vezes os teus planos falham, fracassam, porque é o plano do homem. Mas deixa eu te dizer uma coisa nesta oportunidade: o plano de Deus é maior do que o teu. E ainda que em 2019 os teus planos não deram certo, pode ficar tranquilo, porque os planos de Deus não falham. Vai acontecer no nome daquele que te chamou e te livrou do mundo para adorar o nome dele. Aqui dentro tem alguém comigo? Levante a sua mão e adora o nome dele. Talvez os teus planos não deram certo, mas com Jesus ele é assim. Ele chega no ambiente e muda tudo do lugar. Ele chega no ambiente e muda todo o planejamento. Talvez você está até com a escritura já, eu vou fazer desse jeito, o projeto está no papel, eu vou fazer assim. Mas quando Jesus chega e resolve mudar, não tem essa. E pode ficar tranquilo, porque quando Deus muda o teu plano, o teu planejamento, você pode ter certeza que o planejamento dele para a tua
tua vida, para a tua casa, para a tua família, para o teu serviço, é muito mais melhor, muito mais eficaz, é muito mais sólido. Então nesta noite, entenda uma coisa: não se frustre porque os teus planejamentos em 2019 não deu certo, porque 2020 acabou de começar e Jesus tem muita coisa para realizar na tua vida. Oh glória, oh glória, tem muita coisa para realizar na tua vida. Glória. A Bíblia Sagrada começa a dizer que agora Jesus está na praia. E é interessante você perceber, porque o barco, na hora que Jesus sobe nele, está vazio. E se o barco está vazio, foi porque no momento em que eles chegaram na praia, eles desceram do barco. Eles saíram do barco. Em algumas traduções diz que eles largaram ou abandonaram o barco. E normalmente é assim na vida humana. O homem é assim. Ele estava trabalhando a noite toda na pesca, tentaram várias vezes pescar peixe e nada apanharam, se frustraram, decepcionaram, porque a pescaria não teve sucesso. E assim é a nossa vida. Tem coisa na nossa vida que não dá certo, irmãos. Tem coisa na nossa vida que a gente se frustra mesmo. A gente se decepciona, a gente perde as esperanças. A gente fala que é o ponto final, a gente fala que não vai dar jeito. Tem gente que chega numa situação, que chega no pastor e fala: olha pastor, pega aqui a minha carteirinha de membro, porque eu vou parar de vir para a igreja, porque o negócio aperta mesmo. A dificuldade quando chega para derrubar. E se não tiver uma estrutura sólida, você cai mesmo. É assim, irmãos. Isso aí é do homem, é mostrando que a gente não é perfeito e é cheio de imperfeições. A Bíblia está dizendo que eles estão decepcionados. A Bíblia está dizendo que eles perderam a esperança. E geralmente, quando a gente se decepciona e perde a esperança, a primeira coisa que a gente quer fazer é aquilo que eles fizeram. E o que é que eles fizeram? Abandonaram o barco, deixaram o barco. E geralmente na nossa vida é assim. A gente chega em uma situação, em algum momento da nossa vida, que a gente quer abandonar o barco. Tem gente que já pensou em abandonar o casamento, tem gente que já pensou em abandonar a família, tem gente que já pensou em abandonar o emprego, tem gente que já pensou em abandonar a igreja por causa de coisas que acontecem. Você se frustra e você se decepciona. Mas deixa eu te dizer uma coisa: não vale a pena pular do barco, não vale a pena largar o barco, não vale a pena abandonar a família que Deus te deu, não vale a pena abandonar o emprego que Deus te preparou. Escuta o que eu vim te dizer para o teu coração. Eu não vim aqui para brincar, eu não vim aqui para ficar falando lorota, eu vim aqui para ser profeta para a vida de alguém. Não abandone esse barco que você está, aguenta firme aí dentro, porque Jesus já está chegando aí, e a hora que ele chegar, as coisas mudam. Não larga tudo não. Ei, olha para trás. Quanto tempo você está com essa família? Não vale a pena abandonar agora. Olha para trás, quanto tempo você está orando pelo seu filho, pelo teu marido? Não vale a pena abandonar agora. Ei, se for para desistir, desiste de ser fraco, desiste de ficar no chão, desiste de desistir. Se for para desistir, desiste de reclamar, mas permanece nesse barco, porque Jesus está chegando aí com uma palavra para a multidão. Está chegando aí uma palavra para te encorajar. Está chegando aí uma palavra para te pôr de pé novamente. Está chegando uma palavra de Deus para te dar uma aplicação de ânimo. Ei, você não vai ficar do jeito que está. A tua família não vai terminar. A tua família é plano de Deus, é projeto de Deus. Ainda que o inimigo se levanta, Deus já está de pé para te dar um livramento.
Remai de rebaracalarassúria. Levante o comum de remar céu e permanece firme. Agarra esse remo aí e vai até o final. Porque não vale a pena desistir. Eles começam a falar, Jesus começa a falar. E Pedro percebe que Jesus entrou no barco deles e Pedro vem rapidinho. E quando Pedro chega, Pedro sobe no barco. Entenda uma coisa nessa oportunidade, nessa noite. Ele vai descer, Pedro desce. E a hora que Pedro desce, Jesus subiu no barco. Jesus entrou no barco. Pedro desceu e Jesus subiu. Porque Jesus só entra ou só sobe a hora que a gente desce. Eu vou repetir isso aqui. Jesus só sobe ou só entra no nosso barco a hora que a gente desce. Jesus não sobe a hora que a gente sobe, não. Jesus não aparece a hora que a gente aparece, não. Jesus sobe a hora que a gente desce. Jesus sobe a hora que a gente se prostra. Jesus sobe quando a gente vai para os pés dele. Você quer ver Jesus aparecer na tua vida? Quer ver Jesus aparecer no teu ministério? Quer ver Jesus aparecer na tua casa? Desça, coloca o joelho no chão, coloca a boca no pó e vai falar com ele, porque enquanto você está abaixado, ele já se levantou para mudar a história de alguém. Esse é o nosso Deus. Aí ele olha para Pedro e fala assim: Pedrão, afasta o barco um pouquinho da praia. Pedrão, não é muito, é só um pouquinho da praia. Afasta o barco um pouquinho da praia. Primeira coisa que eu aprendo aqui: Jesus nunca vai pedir algo que você não pode fazer. Ele sempre vai pedir conforme a tua capacidade. Segundo, Jesus quer mostrar para eles, ou quer que eles vivam uma experiência nova, coisa que eles nunca viveram. Eram pescadores, nunca teve uma chamada missionária na vida, é a primeira vez, então ele ia viver algo novo na vida deles. Então Jesus vai falar para eles assim: ó, afasta um pouquinho o barco da praia. A praia tinha a multidão de pessoas, e em outras palavras, o que Jesus está dizendo é: eu quero que vocês vivam experiências novas comigo, mas para viver experiência nova comigo, você precisa afastar o barco um pouquinho da praia, você precisa afastar o barco um pouquinho das pessoas. O que Jesus está dizendo para nós nessa noite é: se você quer viver milagre de Jesus, se você quer viver algo novo com Ele, se você quer ter experiência profunda com Ele, afasta o barco um pouquinho da praia. O que Deus está pedindo para eles é: para de se apegar à praia, para de se apegar com as coisas materiais da terra, para de ficar apegado com pessoas que não te levam para frente. Quer viver algo com Deus? Começa a ter cautela nas suas amizades. Quer ter experiência com Deus? Não se apegue no carro, não se apegue em coisas materiais. Quer viver algo sobrenatural com Deus? Não se apegue com um objeto terreno. Quer viver algo novo de Deus? Você precisa estar, não é conectado com a terra, mas é conectado com o céu. Quer viver algo com Deus? Você precisa estar ligadinho com Deus. Ninguém vive milagre apegado com a terra, irmãos. Você precisa desapegar de tudo isso aqui para você começar a viver aquilo que Deus tem para a tua vida. Porque você costuma se apegar àquilo que você vê. E crente não pode viver por vista, crente vive pela fé. Então aquilo que você vê, você se apega, pessoas você se apega, materiais você se apega. E Deus está dizendo: está na hora de começar a andar por fé, porque por fé você não vê, mas crê. E você crendo já é o suficiente para mim poder realizar algo novo na tua vida. É melhor andar por fé do que por vista, irmão. Bem-aventurado aqueles que creram e não viram. Eu vou repetir isso aqui: feliz é aquele
aqueles que creram e não viram, creram sem ver a pessoa bendita de Jesus Cristo. Eu não vejo Ele, mas eu sinto. Eu não vejo Ele, mas Ele me envolve. Eu não vejo Ele, mas Ele se manifesta. Eu não vejo Ele, mas Ele age de acordo com a minha fé. Ele desce, cura, sara, liberta, transforma, regenera, levanta o caído, ergue o abatido. É através da nossa fé. Então nesta oportunidade Deus está dizendo: está na hora de andar por fé. Não adianta apenas ter fé, precisa liberar a fé que está dentro de você. Se você liberar essa fé, você vai viver os milagres de Deus. Mas o que é lindo nesse texto é que a Bíblia Sagrada vai dizer, no versículo 4, Jesus acabou de falar. Se Jesus acabou de falar, é que em algum momento Ele inicia a sua fala para a multidão. E aqui Ele está acabando a sua pregação. E a gente precisa entender que quando Jesus para de falar, é porque Ele vai agir. Mas o que a gente precisa ter em mente é uma coisa que foi falado aqui através da missionária. E às vezes a gente não pega isso, a gente não percebe isso. Eu estava pregando na pastora Alessandra domingo retrasado, se eu não estou equivocado. E eu falei que uma das coisas para a gente ter um 2020 abençoado, a gente precisa terminar aquilo que a gente começa e não deixar tudo pela metade. Se você terminar tudo que você começar, você vai ter um 2020 próspero. E Jesus é esse exemplo em pessoa nesse texto. Jesus acabou de falar. Se Ele acabou de falar, é porque em algum momento Ele inicia a sua fala. Então você serve um Deus que tudo aquilo que Ele começa, Ele ter. Ele não é o homem, irmãos, que começa as coisas e deixa pela metade. Ele não é o homem que começa as coisas e deixa tudo inacabado. Ele é Deus. E como Deus, Ele começa as coisas e Ele termina as coisas. E deixa eu te dizer uma coisa nessa noite. Aquilo que Ele começou na tua vida, Ele não vai deixar pela metade. Aquilo que Ele iniciou lá dentro da tua casa, a obra da regeneração, a obra da transformação, a obra da libertação, Ele não vai deixar pela metade, porque o meu Deus não é homem, Ele é Deus. Aquilo que Ele põe a mão para começar, Ele vai até o final. Escuta o que eu estou te dizendo. Não vai ficar pela metade a tua história. O milagre não vai ficar pela metade. O que Deus começou, Ele vai terminar. É por isso que Ele é a primeira palavra e a primeira letra e a última letra do analfabeto, o alfa e o ômega, porque Ele é começo e é também o fim. Ele conhece o teu começo e conhece também o teu fim. Assim diz Deus nessa noite para a vida de alguém que adentrou com fé aqui neste lugar. A obra que Ele começou, Ele é fiel para aperfeiçoar. Se Ele começou a obra pela tua vida, Ele vai até o último parente da tua casa. Mas que você vai bradar: eu e minha casa servimos ao Senhor. Ele vai fazer você dar esse grito, porque tudo que Ele começa, Ele termina. Ele vai terminar, Ele vai aperfeiçoar. E sabe o que é bonito? É que a Bíblia Sagrada vai dizer que Jesus vai para o mar alto, afastou da praia, vamos para o mar alto. E quando chega nesse mar alto, a palavra de Jesus para eles é: lança a rede para o lado direito do barco. Escuta o que eu vou te dizer. Jesus é carpinteiro. Esses homens são pescadores experientes. Esses homens sabem como pescar.
Não é à toa que eles pescam à noite, porque a noite é o melhor horário para se pescar peixes, os melhores peixes em alto mar. Mas eles não apanharam nada. E agora Jesus aparece na praia e fala: vamos voltar lá para o mesmo lugar aonde você foi. Escuta o que eu vou te dizer. Eles lançam a rede segundo a ordem de Jesus. Mas o meu pensamento é: como pode um pescador receber ordem de um carpinteiro? Escuta, ele é carpinteiro como homem, mas como Deus ele é tudo. Ele é carpinteiro como homem, mas como Deus ele é o grande eu sou. Ele é carpinteiro como homem, mas como Deus ele foi quem criou os peixes e também o mar. Escuta, na mão do homem está a rede, tem o controle da rede. O homem tem o controle do barco, mas do mar e do peixe só Deus tem. Ei, não, você não entendeu, eu vou te dizer. Não vem com a sua experiência sem Jesus, porque aqui não dá certo. Não vem com a tua especialidade em alguma área sem Jesus, porque aqui não dá certo. Não vem com a sua teologia sem Jesus, porque aqui não dá certo. Não vem com a tua voz afinada sem Jesus, porque aqui não dá certo. Pode ter experiência, pode saber o que faz, mas se não tiver Jesus, nada acontece. O segredo está aqui, irmão. Eles vão pela primeira vez, nada apanha, a segunda vez enche o barquinho e ainda enche outros que estão com ele. Aonde está o segredo de hoje? Está em Jesus. Se continuar vivendo sem Jesus, o barquinho vai continuar vazio. Está na hora de entrar esse 2020 com Jesus, para o barquinho encher, irmãos. Esse 2020, a diferença está em Jesus. Não é a rede que você tem, não é o barco que você tem, não é o mar. Mas a pessoa de Jesus precisa estar nesse barco da sua vida. Se não tiver, não vai para frente. Se não tiver frustração na certa, decepção na certa. Se Jesus não tiver lá na frente, você quebra a cara, rapaz. Ei, moça, se Jesus não tiver nisso, você nem começa, porque vai dar errado. Tudo que dá certo é quando tem Deus presente. Se não tem Deus presente, não dá certo. Se tem Deus presente, dá certo. Se não tem Ele, dá errado, porque é Ele que faz dar certo todas as coisas na nossa vida. Deixa eu te dizer uma coisa: não adianta saber fazer alguma coisa se não tiver a presença de Jesus. E nesta oportunidade eu vim no nome de Jesus te dizer: ei, convida Jesus para o teu barco hoje, para as coisas começar a melhorar. Começa a andar com Jesus no barco hoje, para tudo dar certo na tua vida. Precisa ter Jesus no barco, irmãos. Eles apanham um monte de peixe. O barco está lotado. E aí a Bíblia Sagrada vai dizer para nós que o barco lotado. E sabe o que é interessante? Porque eles pescaram ali no mesmo lugar na primeira vez. Escuta, é o mesmo barco, a mesma rede e o mesmo mar. A primeira vez eles foram e não deu certo. A segunda vez eles foram com Jesus e deu. Sabe o que Deus está dizendo para mim e para você nessa noite? Eu vou falar bem calminho aqui para você, para mim ouvir o brado de glória a Deus aí onde você está. O lugar aonde você se frustrou vai ser o lugar aonde Deus vai te honrar. Eu vou repetir isso aqui. O lugar aonde te pisaram, o lugar aonde te afligiram, o lugar aonde te humilharam, vai ser nesse mesmo lugar que Jesus vai te levar de volta e vai te honrar. Escuta, servo de Deus não vive humilhação, e quando vive humilhação, Deus exalta para todo mundo ver.
Escuta, talvez você está sendo julgado de alguma forma, talvez você está sendo criticado de algum jeito. Alguém está falando de você pelo seu jeito que você é, pelo jeito que você age, pelo jeito que você veste. Escuta, importante é ter Deus no teu coração. Oh glória, eu estou sentindo Deus nessa palavra. Não importa o que os outros estão falando, não importa o que eles estão vendo, o que importa é que a hora que chegar o tempo da exaltação de Deus na tua vida, vai acontecer. Oh glarabacalarasúria, porque Ele vai te trazer para o mesmo lugar, no meio da tua família, e vai mostrar: eu sou na vida dele, eu sou na vida dela, eu sou da casa dela, eu sou dos filhos dela. Escuta o que Deus está dizendo: tempo de honra vai chegar para você nesse 2020. Talvez 2019 você não pescou nada, passou 2019 com o barco vazio, mas Deus está dizendo: esse 2020 se prepara para ver esse barco transbordar. Se prepara para ver esse barco transbordar, porque Deus vai fazer coisa maravilhosa nesse ano de 2020 na tua vida. Oh glória a Deus, oh glória a Deus. Vamos continuar aqui que eu já estou até passando do horário, mas é coisa rápida aqui, é só para me encerrar a mensagem. Quando você olha para o texto vai dizer que agora eles estão em alto mar. E sabe o que é bonito? Missionário Simone, sabe o que é bonito? É isso aqui que Deus faz. Eles estão na beira da praia, a beira da praia. Aí Jesus pega eles da beira da praia e leva lá para o alto mar. Para onde, Johnny? Para longe da vista de todo mundo. Aí lá, longe da vista de todo mundo, você está tendo experiência com Deus. Longe da vista de todo mundo, Deus está trabalhando na sua personalidade. Longe da vista de todo mundo, Deus está enchendo o seu barco. Longe da vista de todo mundo, Deus está tratando com o seu caráter. Longe da vista de todo mundo, Deus está te preparando para te chamar lá na praia depois. Às vezes a pessoa fala: nossa, fulano sumiu nada, está com Jesus, longe da vista de todo mundo. Nossa, Cicrano desapareceu, nunca mais vi ele, tem visto ele por aí. Cara, para com isso, ele está longe da vista de todo mundo, trabalhando aprendendo junto com Jesus. Escuta o que eu vou te dizer: tem gente que olha para você e fala: nossa, mas você sumiu. Aí você fala assim: não, sumi nada, eu estou longe da vista de todo mundo, porque a hora que eu voltar para a praia, eu vou ouvir falar, ele me chama assim, ó: larga tudo e segue-me, oh glória. Deus não chama ninguém sem antes tiver um preparo, irmão. Deus não chama ninguém sem antes não tiver uma experiência com Ele. Deus não chama ninguém antes Ele tratar o caráter, a personalidade da pessoa. Deus não convoca ninguém sem antes ter uma aproximação com Ele. Deus está dizendo: eu vou te chamar, vou te levantar, vai pregar, vai cantar, vai tocar, vai fazer um monte de coisa no meu reino, mas primeiro vem comigo para longe da vista de todo mundo. Eu preciso tratar com a tua alma, eu preciso tratar com o teu coração, eu preciso tratar com o teu caráter. A hora que estiver pronto, você se prepara para me seguir e ganhar muita alma para o meu reino. Mas o trabalhar de Deus na tua vida é longe da vista de todo mundo. Vou facilitar para você. O trabalhar de Deus é no particular. Deus e você e mais ninguém. Amém, irmãos? Se coloca de pé porque já deu 9h30 aqui. Tinha bastante coisa aqui, mas eu vou encerrar agora. Maravilha, eles voltaram para a praia. E agora o barquinho está cheio, lotado de peixe. Tem para dar e vender, irmão. Rapaz do céu.
Deus operou um grande milagre. A pesca milagrosa ou a pesca maravilhosa aconteceu. Jesus chega nos discípulos, nos pescadores, não é discípulo, chega nos pescadores, ei, larga tudo e me... Aí a Bíblia vai dizer que eles largaram tudo e Isaías capítulo 9, verso 6, se eu não estou equivocado, diz que um dos nomes de Jesus é maravilhoso. Pega essa, irmão. Ele larga a pesca maravilhosa para seguir o maravilhoso. Só o pastor entendeu. Só o pastor entendeu esse manto aqui, ó. Deus faz o milagre, a pesca maravilhosa, realiza a pesca maravilhosa e agora coloca na mão deles. Vai ficar com a pesca maravilhosa ou vai seguir o maravilhoso? A pesca maravilhosa, esse milagre uma hora acaba, mas o maravilhoso permanece para sempre. Oh, glória! Escuta o que eu vou te dizer nessa oportunidade. Aqui está o X da questão, irmãos. Aquele que vem por causa do milagre ou aquele que vem pelo dono do milagre. Aquele que... Eu sei que todo mundo precisa de milagre aqui, irmão. Até eu preciso de milagre aqui, pode ter certeza disso. Mas enquanto o milagre não acontece, não tem problema. Eu tendo maravilhoso é o importante, porque melhor do que milagre é ter a certeza de que Ele vai nos levar para o céu. Milagre não leva a gente para o céu, mas o maravilhoso leva. Milagre não coloca a gente perto do trono de Deus no dia do arrebatamento, mas o maravilhoso nos coloca perto de Deus no dia do arrebatamento. A minha pergunta é: você vai seguir o maravilhoso ou vai ficar com a pesca maravilhosa? Maravilhoso, irmão. Porque o maravilhoso é o seguinte: a pesca acontece, fica ali. Mas se você andar com o maravilhoso, outros milagres você pode viver com Ele. Então o meu convite nessa noite para nós aqui nesta oportunidade é: siga o maravilhoso, independente se ele vai encher o teu barco ou não. Mas quem segue o maravilhoso nunca anda desprovido. Eu vou falar de novo isso aqui. Quem segue o maravilhoso nunca anda desprovido. Pode até padecer a necessidade, porque isso é normal. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Deus sempre irá nos surpreender. Permaneça com Jesus, irmão. Continua seguindo Ele, continua caminhando com Ele, continua abraçado com Ele, continua grudado nas vestes dele, continua, irmão, juntamente com ele, continua caminhando juntinho com ele, continua sendo amigo com ele, continua tendo afinidade com ele, continua tendo intimidade com ele. A melhor coisa é estar na presença de Jesus. Milagre não me interessa, o que me interessa é a presença dele. E ainda que falte um milagre, a presença dele não pode faltar. Tem presença de Jesus aí? Deixa eu ver. Deixa eu ver aonde tem a presença dele. Então abre a sua boca, irmão. Dê glória para ele aí. Adora o nome dele aí. Se tem presença de Jesus, tem milagre. Mas se tem milagre e não tem presença de Jesus, não resolve nada. Eu vou orar pela tua vida. Segura na mão da pessoa que está do seu lado. Deus tratou com o caráter deles, agora vem me seguir. Outra coisa, por que foi que Jesus não chamou eles antes da pesca maravilhosa? Porque ele chegou na praia e falou: ô Pedro, abandona essa rede aí, vamos comigo. Não precisa nem de voltar lá para a praia, vamos, nem voltar lá para o mar, vamos embora. Nada. Vamos voltar lá, Pedro. Vou operar um milagre. Vamos voltar para a praia, Pedro. Cheguei na praia. Aí diz assim: Pedro, me segue. Aí Pedro fala assim, aí a Bíblia diz assim: e deixaram tudo e o seguiram. Sabe por que Jesus chamou depois da pesca maravilhosa? Porque Jesus não chama ninguém que não tenha algo para renunciar.
Se Deus te chamou é porque alguma coisa você pode renunciar para Ele. Nem que você tenha que renunciar à sua vida para viver a vida dele na terra. Se Jesus te chamou é porque você tem algo de valor, gente. Escuta essa palavra de Deus para o teu coração. Se Deus te chamou é porque você vale muita coisa para Ele. É porque você tem algo que pode algo de valor que pode ser renunciado. É por isso que Ele te vocacionou, é por isso que Ele te chamou. É porque você tem valor para Ele. E não deixe que ninguém fale ao contrário para você, porque você é amado, você é abraçado, você é valorizado, você é acariciado por um Deus que te ama. Não deixe que ninguém te menospreze. Quando alguém tentar te menosprezar, diga: eu sou filho de um Deus todo-poderoso. Não posso ter valor para minha família, não posso ter valor para A e nem para B, mas para Deus eu tenho um grande valor. Você precisa ter autoestima, você precisa se valorizar, você precisa entender o Deus que você serve. Deus, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, e eu te glorifico e eu te exalto porque tu és o nosso Deus. Abraça essa família, Senhor. Estende as tuas mãos, toca no coração, toca na alma, toca na mente agora, Deus. No poder que há no nome de Jesus Cristo, eu peço a Ti. Não será um barco vazio, Senhor, não será um ano de frustração que vai impedir o Teu agir em 2020. Eu sei que o Senhor tem muito mais em 2020 do que em 2019. Muitas coisas não deram certo, muita gente não progrediu, muita gente não conquistou, muita gente não conseguiu possuir, mas eu creio que 2020, com a tua presença, as coisas vão ser diferentes. Ainda que o mundo esteja em crise, ainda que o Brasil esteja em crise, Deus, tu és aquele que envia anjo, que envia corvo, que prepara viúva, mas não deixa faltar nada para o teu povo, porque do teu povo, Senhor, cuida. E eu venho te pedir, Deus, os teus cuidados para com essa igreja, para com esse ministério, para os anjos dessa igreja que cuida desta obra. Eu peço o teu cuidado, eu peço o teu livramento. Guarda, protege, abençoa, porque tu és Deus. E eu peço em nome de Jesus Cristo, Deus, abra os céus sobre a nossa vida e derrama sobre nós o bálsamo que cura por dentro. Arranca este câncer, arranca este caroço, arranca este tumor, em nome de Jesus Cristo. Eu peço a Ti, Deus, cura, porque Tu és Deus, Criador dos céus e também da terra. Eu clamo a Ti, Pai, que toda dor vai embora, em nome de Jesus Cristo. Eu peço ao Senhor que toda força contrária vai embora, em nome de Jesus Cristo. Traga a Tua paz, traga a Tua alegria, traga o Teu amor, traga a harmonia, traga a comunhão para o Teu povo nesta noite. Em nome de Jesus Cristo eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Aplauda Jesus.